O IPCA de maio foi de 0,23% em relação a abril, o que coloca a inflação acumulada em 12 meses em 3,94%. Acompanhe esse vídeo que eu vou fazer uns comentários com vocês a respeito da trajetória da inflação. Bem-vindos ao Baú do Trader, eu sou Paulo Bittencourt e vou fazer hoje um comentário a respeito da taxa publicada de inflação do mês de maio, IPCA, que foi de 0,23%. Nós sabemos que há um certo efeito estatístico em relação aos primeiros meses de 2022, quando a inflação em função do início da guerra contra a Ucrânia atingiu patamares muito elevados. De qualquer forma, a redução da inflação é um fato. Se nós observarmos aí pelo quarto mês seguido, há uma redução da taxa, inclusive surpreendendo aí algumas projeções que haviam sido feitas. O grande desafio, como sempre, é a inflação futura, não a inflação passada. Por isso que a ministra do Planejamento, para variar, falando aquelas besteiras, dizendo que já a partir de agosto o Banco Central pode reduzir a taxa em 0,25. Então, agora ela dá até um número, né? Pode ser de 0,25. Bom, primeiro, quando o Banco Central decidir, que eu acho que a taxa deve cair sim ao longo do segundo semestre, na primeira redução, pela magnitude que ela se encontra, não adianta, sinceramente, reduzir em 0,25. Isso aí seria motivo de piada, né? Se ele tem convicção de que ele tem que começar um ciclo de redução da taxa, na primeira redução, ele deve usar ali, provavelmente 0,75. E aí, provavelmente, seria o mais efetivo, se ele tem convicção, duas reduções de 0,75, depois ir modulando com 0,50, deixando o 0,25 para o ajuste final, ao longo de 2024. Mas é claro, né, tá cheio de palpiteiro, né? Agora eles dão até o número que o Banco Central pode reduzir. Eu queria que a ministra do Planejamento dissesse, não, reduz 0,25 até quanto? Até que patamar? O que ela recomenda que seria o juro, né? Então, nós temos que estar atento. O Banco Central, agora na reunião que termina em 21 de junho, ele deve sinalizar de que realmente o núcleo da inflação, que é a coisa mais importante, ela está cedendo, apesar de estar cedendo levemente, não como ele esperava para a magnitude do juro, ele já afirmou isso outras vezes, mas ele está na trajetória correta. Mostra que a política monetária está, sim, tendo eficácia, apesar daquele pessoal da nova política monetária, lembra daquele pessoal Modern Monetary Theory, MMT e tal, dizer que não, está funcionando aquilo que o Banco Central previu, de mesmo mantendo a taxa em 3,75, o efeito do juro real está empurrando realmente a inflação para baixo. E aí você se pergunta, tá bom, e aí o que eu faço com os meus investimentos? É hora de começar a colocar o dinheiro para trabalhar, como se diz. Ele está lá estocado, que eu recomendei para vocês há vários meses, nos títulos públicos. Lembra daquela proporção? No começo do ano, eu dizia, olha, pessoal, 80% em Tesouro Selic e os outros 20% em pré-fixado, Tesouro pré-fixado. Nitidamente o pré-fixado 2029 e, naquela ocasião, o IPCA mais 2035, que era a melhor relação de taxa e prazo. Já de um tempo para cá, à medida em que as taxas futuras foram caindo, eu passei a recomendar que essa proporção aumente para, por exemplo, já ir para uma faixa de 65% pós-fixado, 35% pré-fixado, ainda que a maior parte de títulos públicos, mas, e um detalhe, no caso do pré-inflação, trocando assim, na escolha, não que você vai trocar o título, porque você vai ser penalizado nesse momento ainda com um imposto muito, muito alto, né, que é recente, se a gente considerar
posições feitas aí no início em janeiro, por exemplo, de 2023. Então, não é conveniente que você venda que você está numa alíquota de imposto muito alta. Mas a escolha agora do prefixado vinculado à inflação passa a ser o ideal, o 2045. Vocês podem ver que a relação, o prêmio está bem melhor. Então, se a gente observar aqui, o 2045 hoje estava ali com 5,66 de juro e o 35, 5,37. Então, numa relação dessa, é melhor escolher o 2045, que na verdade não pretendo ficar pendurado nele até 2045. Só vou esperar as taxas caírem, o prêmio desses títulos vão aumentar bastante, eles vão ter ágio e aí eu vou vender. E o prefixado 2029 voltou aí a 11%, já chegou a ficar um pouco abaixo. 11% ainda é um bom número. É um bom número, é um bom pré para carregar aí por 2 anos. Como fator de risco, ele está diminuindo nessa questão fiscal, né, e também de política monetária. Né? Estou dizendo de fiscal porque está muito claro que aquilo que o governo gostaria ele não conseguiu fazer nesses 5 meses, o que é muito bom para o mercado. O Congresso é que está pautando o que realmente vai ser feito, não só na área do arcabouço, mas também na reforma tributária possível. Não estou dizendo que é aquela que é ideal. O Guedes tinha razão em tentar fazer uma reforma fatiada, e o que vai se conseguir agora é uma mini-reforma, digamos assim. Ela vai estar aquém daquilo que seria necessário, mas é o que é possível para esse ano, nesse momento. Agora, é muito melhor que a ideia, aquelas ideias mirabolantes, né, do ministro da Fazenda e os assessores dele da moderna teoria econômica, certo? Então, vai sair melhor, né, essa reforma. Então considerando essa melhora de cenário, é importante estar atento para colocar o dinheiro numa faixa de risco maior, porque nós temos uma visibilidade melhor. Vocês podem ver que o Ibovespa voltou ao patamar que ele já tinha atingido esse ano, ali em torno de 115 mil pontos. Então é hora, eu já vinha dizendo isso já há algumas semanas, é hora de tomar risco, e eu sugiro que aquilo que é mais ter uma relação de retorno por risco mais adequada nesse momento é o BOVA11, porque ao comprar o BOVA11 você está simplesmente surfando no Ibovespa. Né? Não acho que ainda é o momento de começar a fazer certas apostas setoriais e tal, porque isso ainda não está muito claro, mesmo porque essas mudanças tributárias e tal, toda essa acomodação de como é que vai ser os tributos, quem vai melhorar, o que vai piorar, tem que se aguardar. Agora no Ibovespa, ao voltar para os 115 mil pontos, revela que ele saiu daquele marasmo ali, muito próximo ali dos 100 mil pontos. Aí você vai me dizer, bom, mas se eu podia ter comprado ali a 102, 103, 105 mil, por que eu vou comprar a 115? Pois é que ao comprar 102, 103, o nível de risco que você estava assumindo, comparativamente a uma taxa Selic de 3,75, era altíssimo. Então, nessa relação, era preferível você realmente ficar aguardando, esperando um cenário melhor. Claro que quem tomou aquele risco, hoje ele está com uma posição de mais de 10%. Se ele realizar agora, ele vai colocar no bolso 10%. Mas se a gente fizer uma análise anualizada, tá bom, é 10%. Aí ele vai fazer o quê com esses 10%? Ele vai colocar, então, o quê? Um título público? Talvez fosse uma boa alternativa para quem realizou agora, colocar em título público, carregar até o final do ano. Vamos dizer que o juro começa a cair, mas se ele teve 10%, estou falando em termos brutos, né? 10% agora, que ele tenha o quê? Mais 6% bruto. Então ele vai atingir no ano 16% bruto. Né? Agora, por outro lado, quem continua surfando, se a gente estiver considerando que essa pessoa entrou dos 105 mil pontos, talvez, 4 meses atrás, mais ou menos 3 ou 4 meses atrás. Então,
vamos considerar que quem não fez isso surfou no Tesouro Selic, vamos dizer que fosse 3 meses, né? É um quarto dos 13,75. Então, você já teve esse ganho. Ao fazer o investimento agora no BOVA11, você espera que, considerando os próximos 12 meses, o Ibovespa, mesmo você saindo agora do patamar de 115 mil pontos, ele valorize mais do que a taxa Selic nos próximos 12 meses. Então, já vale o risco. Não é para você mergulhar tudo de uma vez de cabeça no BOVA11, mas vale esse risco. Eu começaria com 10% da sua posição, colocando, dado que você já estava ganhando ali no Tesouro Selic, então, se você considerar o total, né, Tesouro Selic mais o prefixado, desse todo em título público, você imaginar 10% para o BOVA11. E da onde que eu vou tirar? Eu vou tirar do Tesouro Selic, porque ele vai começar em algum momento a declinar. Se, à medida em que se aproxime agosto, setembro, isso se verificar, vocês vão perceber que o Ibovespa vai dar um novo salto. Talvez ele vá para um patamar ali de 130 mil pontos. E aí você vai aumentando paulatinamente essa posição, saindo ali do Tesouro Selic e colocando num nível de risco maior, que aí você tem que decidir o que você aguenta de volatilidade em renda variável. Mas, sem dúvida, o momento é para uma tomada maior de risco. Se você ficar esperando, daqui a pouco nós vamos estar com o Ibovespa acima de 120 mil. É fácil isso acontecer. E aí você vai ficar de novo travado, dizendo, mas agora subiu muito. Subiu muito. Realmente aí você perdeu o bonde. Eu não estou dizendo que é uma certeza que isso vai acontecer, mas pela trajetória dos últimos, pelo menos 2 meses, nós já temos uma sensibilidade que nos leva a tomar um pouco mais de risco na nossa posição de investimentos. Agradeço se você assistiu esse vídeo até esse momento. Mais uma vez peço que se inscreva aqui no canal, acione ali o sininho para receber os próximos vídeos do Baú do Trader.